Vocês já pararam para pensar por que nós aprendemos sinônimos na escola? E por que isso nos persegue a vida toda quando nós vamos produzir e analisar textos? Querem saber? Não saiam daí que eu já vou contar para vocês. Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, é mais um programa da série Aprender Pra Quê? Que eu inaugurei aqui no meu canal a pedidos, buscando fazer uma conexão, uma inter-relação entre a gramática, a leitura, a análise de textos e a produção textual. Pois, afinal de contas, para que nós estejamos qualificados, instrumentalizados para escrevermos bem e também conseguirmos fazer uma leitura qualificada, é preciso que a gente domine algumas categorias que a gramática está aí sempre nos trazendo, né, em diversas situações e que não é diferente na sala de aula. Só que muitas vezes na sala de aula essas categorias gramaticais, elas não ficam muito claras, né? Para que, afinal de contas, que a gente aprende determinados conteúdos? E hoje a discussão aqui é sobre os sinônimos, né? Mas, afinal de contas, como é que se ensina hoje, né? O que se diz hoje sobre os sinônimos? Quando eu era aluna na escola, né, há 1000 anos atrás, costumava-se dizer que sinônimas eram palavras que significavam a mesma coisa. No entanto, com o tempo, com o avanço dos estudos, se descobriu que efetivamente não há sinônimos perfeitos. Em maior ou menor grau, nós sempre descobriremos, né, na palavra sinônima, uma pequena diferença, né, de significado. Então, pessoal, para elucidar, né, exemplificar isso que eu estou falando, eu construí um pequeno trecho para que nós comecemos, então, a nossa discussão. Observem a seguir. Bem, pessoal, parece que ficou bem claro, né, até porque eu destaquei os termos, que a palavra menina, ela é repetida a exaustão. Num programa anterior, nós discutimos aqui que os pronomes pessoais, do caso reto e oblíquo, são excelentes categorias para que nós possamos fazer a retomada de termos no texto, de forma a não deixá-lo repetitivo. Agora vejam como os sinônimos podem contribuir para deixar também que os textos funcionem de forma orgânica, né? Então, na sequência, eu vou mostrar uma opção de substituição. Só que aí, atentem para as palavras que foram utilizadas para substituir o termo menina e vamos ver o que a gente pode discutir acerca desse processo que nós chamamos de substituição lexical por sinonímia, ok? Então, acompanhe o trecho reformulado. Agora vamos discutir, pessoal, um ponto que me parece bem importante nessa segunda versão que vocês analisaram há pouco. Vocês viram que o termo menina foi substituído por guria numa primeira substituição, né? Então vejam, não é uma substituição inocente, ela marca um regionalismo, né? Porque eu não sei quais são as pessoas que estão assistindo ao meu canal, mas quem não é aqui da região sul, não é aqui do Rio Grande do Sul, e não é da minha cidade, por exemplo, Porto Alegre, vai achar estranho, porque em outros estados não se costuma usar guria, se usa muitas vezes garota, né, ou mesmo menina. Então, assim, ó, guria já é um sinônimo, um elemento de substituição lexical que é marcado por um regionalismo. Então, vocês vejam que eu já acrescentei um significado a mais, uma informação a mais. Depois vocês viram que o termo menina, ele foi substituído por pirralha.
O termo pirralha, pessoal, pelo menos aqui, né, na minha cidade, no nosso uso, né, não sei como funciona em outros estados, mas o pirralha já é um termo marcado pejorativamente, né, no sentido de que, não é uma pessoa legal, é uma pessoa que não obedece às normas, né, tá quase no mesmo nível do pivete, assim, né. Então já é um termo que é marcado pejorativamente, que traz uma pecha, né, um tom negativo acerca desse sujeito sobre o qual eu falo. Então, se nós tínhamos guria primeiro, depois nós tivemos, né, na substituição, pirralha, e por fim nós tivemos mocinha. Né? O diminutivo, né, atrelado a esse sinônimo mocinha, né, pode ter um tom assim de deboche, sabe? Ou de que eu estou querendo fazer uma reprimenda, né? Que eu estou querendo, assim, chamar a atenção para o comportamento negativo dela. A mocinha, né? Quer dizer, a mãe da mocinha, dessa danada, né? Vamos dizer assim, terá de responder por esses atos dessa menina que está incomodando os condôminos, né? Então vocês vejam, pessoal, que a sinonímia, muitas vezes na escola, né? E quando a gente trabalha a produção de texto, nós, quando eu digo professores de língua portuguesa ou de construção de texto, produção textual, nós costumamos dizer, olha, pessoal, usem sinônimos, né, para que o texto não fique tão repetitivo. Só que alto lá, pessoal, cuidado com a sinonímia, que é esse processo de usar sinônimos, e que também nós designamos por substituição lexical, porque a gente está substituindo um termo por outro, que tem correspondência semântica, né, de sentido. Cuidado, porque muitas vezes nessas substituições nós estamos agregando sentido e nós precisamos analisar se nessas substituições nós não acabaremos produzindo uma incoerência, uma contradição. Né, na ânsia de querer substituir o termo, de não repeti-lo, nós estaremos muitas vezes subvertendo o sentido original que nós pretendíamos ou veiculando um sentido que não está plenamente de acordo com aquilo que nós gostaríamos de comunicar. Então, alto lá, pessoal, assim como eu falei aqui sobre os verbos dissende, né, no programa anterior, que eles também são carregados de uma posição discursiva, de uma marcação de posição argumentativa, né? Que eu estou avaliando, né, muitas vezes o fenômeno ou a pessoa sobre a qual eu falo, às vezes sem me dar conta, na sinonímia ocorre a mesma coisa. Então não basta apenas trocar um termo por outro, é preciso que eu avalie o quanto de sentido a mais ou a menos, ou contraditório, né, com aquilo que eu estava dizendo, que eu estou conduzindo então ao propor uma troca. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo Aprender Pra Quê?